Ei, galera! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Xavier Eu sou a Renata Flores. e a gente está aqui hoje para falar da importância de se ter um ídolo. Na primeira aula do meu curso Rei que eu fiz lá em Stanford, a professora ela explicou isso, a importância de se ter um ídolo. E ela foi perguntando para um aluno na sala quais eram os ídolos daquelas pessoas. A maioria dos alunos falaram sobre grandes empreendedores e começaram a falar sobre grandes personalidades, muitas eu não conhecia. E chegou na minha vez, a única brasileira da sala. E aí eu falei assim, meu ídolo é o Arnold Schwarzenegger. Falei com esse sotaque, esse jeitinho brasileiro. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Todo mundo começou a rir, porque tava todo mundo falando sobre grandes empreendedores, sobre investidores, sabe? E eu falei do Arnold Schwarzenegger. Então a professora foi e parou em mim. Por que você gosta tanto do Arnold? Fui muito sincera e eu não sabia o resultado do exercício. Eu falei, eu admiro muito o Arnold, por quê? Porque ele se desenvolveu na área de esportes, ele se tornou Mister Mundo e ele veio da Áustria e ele treinava muito e eu já nadei durante muito tempo, eu fiz equitação durante muito tempo, eu sei como que o esporte, ele exige disciplina e determinação. E são dois fatores essenciais para aquela pessoa que alcança um bom resultado, porque quando você tem determinação, dificilmente você desiste, né? Aquela persistência que te faz resistir e continuar, mesmo diante de qualquer dificuldade. E aí eu falei, eu admiro muito ele por isso e porque eu sou muito determinada. Eu sempre fui muito determinada. Aí logo em seguida, ele foi morar nos Estados Unidos e ele quis se tornar ator. E ele era muito grande, muito forte, não tinha muitos papéis para ele, pensa. Uma pessoa tão grande, tão forte, vai fazer quais filmes? E ele tinha um sotaque muito feio, mas mesmo assim, ele ficou tão caricato, né? E as pessoas gostaram dele, que ele começou a fazer vários filmes e ele fez todos os filmes que ele quis. E aí eu falei, não, e eu sempre tive uma veia artística, eu gosto de me comunicar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu tenho essa veia artística e eu fico muito inspirada por ele. E depois disso, ele começou a empreender, ele tem várias empresas em várias áreas e eu sou a garota das ideias, eu adoro criar coisas novas, contar histórias novas, criar novos produtos. Falei, isso eu me identifico com ele também porque eu sou muito criativa, olha só. Eu falava dele, falava de mim, falava dele, falava de mim, falava dele, falava de mim. E aí, por fim, ele se tornou governador do estado da Califórnia, ele é considerado um dos melhores governadores que o estado da Califórnia já teve. E eu sou apaixonada com a gestão pública. Eu comecei a minha vida profissional na carreira pública e ao contrário do que muitas pessoas pensam, para mim a máquina pública é uma grande máquina com potencial fantástico de impactar a vida de milhares de pessoas. Então, um trabalho incrível. Rê, você percebeu que eu falei dele e falei de mim? Eu só não vi esses músculos. É verdade. Só faltou os músculos. Só. Mas toda hora, gente, que eu falei dele e falei de mim, Sim. no final a professora foi... Primeiro que o pessoal escutou a minha explicação e todo mundo meio que, sabe assim, que bacana. Justificado. Nossa, que legal. E eles tinham rido de mim. Todo mundo gostou. E a professora falou assim, nossa, Gabriela, você... A partir da sua explicação, eu consigo demonstrar para vocês por que é importante ter um ídolo. A gente tem uma busca muito grande de se conhecer e quando você admira uma pessoa, geralmente é porque você sente que se parece com ela, você se identifica. Olha essa palavra, identifica de identidade. Você enxerga naquela pessoa a sua identidade e além disso, quando você está admirando, você quer se parecer um pouco mais com ela, talvez você não tenha tudo aquilo ali que ela tem, né? Mas você quer um pouco alcançar o que ela alcançou, que seja em menor medida, mas você tem ela como inspiração. Então, um ídolo, ele é extremamente importante para você se conhecer, ver quais são as características que você mais gosta em você. Você enxergou aquela pessoa com admiração porque você se acha parecido com ela em algumas características. E quando você começa a nomear as características, você fala, nossa, isso tudo é meu potencial. Determinada, criativa, empreendedora. Olha só, isso tudo são potenciais que eu tenho. E você começa a entrar em contato com a sua potência, com tudo que você pode fazer. E além disso, serve como grande fonte de inspiração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da inspiração, da importância da gente ter
alguém para se inspirar? Eu sou da área da PNL e a PNL ela surgiu exatamente dos criadores da PNL se inspirando em terapeutas que eram considerados os tops terapeutas. E eles iam ver a consulta dele e falavam assim, por que esses terapeutas têm resultados tão específicos, tão expressivos? Qual que é o diferencial deles? E eles iam analisando os detalhes, a forma deles de comportar, como que era a linguagem dele, neurolinguística. E pegavam e relatavam aquilo. Então, um dos principais conceitos dentro da PNL é a tal da modelagem, que é, se eu admiro, se eu me inspiro na Gabi, o que a Gabi tem de inspirador? Como que ela se porta? Como ela fala? Como ela comunica? E isso, gente, é algo muito maravilhoso. A gente tem essa tendência, até mesmo que natural, se eu convivo muito com a Gabi, eu pegar alguns trejeitos, uns hábitos, isso é natural. Pode reparar do mundo animal, não é algo só nosso, isso acontece. Agora, um dos grandes pontos, que é o ponto que a gente tem que trabalhar no rumo que a sociedade está chegando, muitas vezes as pessoas que nos inspiram, para muita gente, é um motivo de eu me abaixar. A diferença entre você admirar e você invejar. Então você precisa trabalhar dentro de você para aquela pessoa te inspirar. Poxa, a Gabi me inspira. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão com a mentalidade e com muitas crenças negativas podem ver a Gabi e falar assim, nossa, que inveja. Por que aquela mulher é linda, milionária, super bem sucedida? E ao invés de pegar o positivo de se inspirar nessa energia dela, começa a criticar. E se você critica, você entra num ciclo muito negativo para você mesmo. O que você critica, você tá repelindo, né, Rê? Se você acha, tal pessoa ali, não é isso tudo, não... Você tá mandando uma mensagem também nesse momento. Quando você admira genuinamente, fala, nossa, quero ser mais assim. Sim. Isso é algo que você pode usar ao seu favor. E escutar, eu escuto muito. E como eu tenho esse meu ídolo, né, o Arnold Schwarzenegger, até enrolei de novo. É uma brasileira, né? Um nomezinho difícil de pronunciar. Como eu tenho ele como ídolo, eu escuto, às vezes, os discursos dele, as coisas que ele fala, eu dou uma lida, eu li a biografia dele inteira. E serve pra mim como válvula propulsora, né? A gente vê como uma pessoa passou por tanta coisa e não desistiu. Né? A persistência ela é onipotente. Então, use o seu ídolo como motivação diária, sabe? Use ele como sua motivação. E coloque esse óculos mesmo para que as pessoas passem a te inspirar, ao invés de te colocar numa posição de, eu sou menor, nossa, credo, deixa eu tirar o olho de lá. Na quântica tem um conceito que é a ressonância vibracional, sempre sai da gente e volta pra gente. Se eu ver uma pessoa que é uma pessoa muito sensacional, eu emano inveja, isso vai voltar pra mim. E se eu emano admiração e inspiração, o universo vai me mandar motivos para eu ficar inspirada, vai mandar pessoas e situações em qual eu serei a admirável. Então é uma mentalidade mesmo que a gente tem que criar, né? Parar de comparar e se inspirar. Eu te inspiro e não te invejo. Eu te inspiro e não te invejo. Fantástico. Beijos! Tchau, tchau!